Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o professor Anderson Ferreira da DFIP e serei o seu monitor nesta videoaula de resumo e fixação do que vimos na aula presencial do CBT 2020, que é o curso básico em Teologia. Mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado para todos os alunos dos cursos da DFIP, que é a Divisão Eclesiástica Educacional Filhos da Promessa, essa instituição de ensino que tem promovido estes cursos. Meu muito obrigado aos alunos do CONCAT, o Conselho Nacional de Capelães Teólogos, Juízes de Paz Eclesiásticos e outros. Muito obrigado aos alunos de outras instituições de ensino teológico, onde eu tive a honra de ministrar, e a você que está assistindo agora, mas que não foi nosso aluno ou nossa aluna. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram até aqui, pelas reações nas mídias ou redes sociais, pelo compartilhamento, pelas suas orações, pelo seu carinho, pelo seu respeito. Meu muito e sim, mais sincero obrigado a você e agradeço a Deus pela sua vida. Antes de entrar no assunto, eu quero chamar a sua atenção aqui para a possibilidade de surgirem perguntas. Se isso acontecer, deixe-a nos comentários da rede ou mídia social onde você está visualizando essa videoaula, que responderemos em breve, ok? Vamos para a nossa tela aqui, trabalhar um pouquinho essa nossa videoaula de resumo do que vimos na aula presencial e também de fixação. Matéria 1 é a nossa primeira matéria, os fundamentos da teologia. Estamos aí trabalhando com o resumo e a fixação daquilo que vimos na terceira aula. Quero deixar você aqui a minha justificativa, se de repente eu precisar tossir, pigarrear, eu não vou ter o trabalho de dar pausa no vídeo aqui e depois retomar, mas se eu fizer, você não repare, eu estou com a alergia um pouco atacada, não se preocupe, não é nada de coronavírus, inclusive dizer a você para tomar as devidas precauções e seguir as autoridades competentes no que diz respeito aí à higiene pessoal e a você se manter o máximo possível dentro da sua casa, respeitar aí as medidas e precauções com relação aos ambientes públicos aí e de aglomerações de pessoas, ok? Vamos lá. Orientações iniciais. Mantenha o seu foco na aula, não deixe que nada e ninguém venha tirar o seu foco, a sua concentração, dissipe todo tipo de pensamentos que possam te distrair. Ponha os fones de ouvidos, pode ser que você não consiga ouvir do modo convencional alguma palavra, alguma expressão que eu venha a usar, e se você puser os seus fones, com certeza você conseguirá ouvir melhor, independente de eu ter feito as configurações de áudio aqui para você receber da melhor forma possível e da melhor qualidade. Terceiro e último, se precisar, pare e volte o vídeo quantas vezes você julgar necessárias. Isso vai trabalhar tanto a sua fixação, quanto vai eliminar qualquer dúvida que possa surgir do assunto. Vamos lá? Na última aula presencial, nós falamos das divisões da teologia. Pegamos alguns pontos que ficaram da aula de número 2 para fazer a amarração entre esta aula e a aula número 3. E eu disse para os amados, para você que de repente esteve lá e nos ouviu, e para você que também assistiu aí a segunda videoaula de fixação e resumo, que nós estaríamos fazendo uma relação entre as divisões da teologia e os 5 andares do edifício de 5 andares. E ela ficaria aí dessa forma, essa relação. No primeiro andar, nós estudaríamos a teologia exegética. No segundo, teologia histórica. No terceiro, teologia bíblica. No quarto andar, teologia sistemática. E no quinto andar, teologia prática. Essa relação que nós estamos fazendo aí serve para fixar e para organizar as matérias, os temas, os tópicos e subtópicos que nós vermos dentro desses assuntos aí, dentro dessas áreas ou dentro dessas divisões, para que tudo isso fique mais claro na nossa mente e para quando estudarmos cada uma delas, entendermos em que lugar ou em que área nós estaremos. Ficou show até aí? Então, vamos fazer a seguinte relação hoje. O que estudarmos, ou quando revisarmos ou fizermos a fixação daquilo que estaremos falando hoje, eu quero que você se lembre que nós estaremos no quarto andar do nosso edifício, que se chama Teologia Sistemática, no corredor de número 1 e no apartamento 402.
Esse apartamento tem uma plaquinha. E qual é o nome dessa placa lá no apartamento 402? É teontologia, uma palavra grega que fala do estudo sobre Deus. Estaremos estudando um pouquinho sobre Deus, a doutrina de Deus. Então, quando falarmos sobre Deus hoje, ou revisarmos o que falamos sobre Deus, eu quero que você se lembre que nós estamos no apartamento 402, no primeiro corredor do quarto andar do edifício Teologia, que é Teologia Sistemática. Vamos lá? Na aula anterior, e eu vou deixar aqui fixo para você, e às vezes ele vai ficar tremendo aqui, essa plaquinha, esse retângulo aqui com as bordas arredondadas, para você se lembrar que você está no apartamento 402. Se você se lembrar que estamos no apartamento 402, eu suponho que automaticamente você se lembrará que você está no primeiro corredor, no quarto andar do edifício Teologia, estudando o que tem aqui no apartamento 402, que fala da doutrina de Deus ou teontologia, certo? Falamos um pouco sobre a existência de Deus e vimos o que podemos depreender da existência de Deus. Podemos entender, depreender, podemos aprender na existência de Deus muitas coisas, mas eu citei as 3 básicas e que eram interessantes para aquela aula e que serão também interessantes para esse resumo e para essa fixação. A primeira é que Deus é o Criador de tudo. Segundo, que Deus é a fonte de toda a existência. E terceiro, que Deus é o governador de tudo. Você se lembra que nós vimos isso? Pois bem, se você se lembra, eu creio que você também se lembre que nós deixamos aí o texto básico para justificar esse nosso argumento, ou o texto onde esse nosso argumento se apoia, que é Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao verso 16, que eu cito para você na versão que eu estou acostumado a usar, e diz assim: Ele nos retirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, esses 3 versículos que nós acabamos de ler, na verdade são 4 versículos, o 13, o 14, o 15 e o 16, vão sustentar esse nosso argumento sobre a existência de Deus. Quando pensamos na existência de Deus, pensamos muitas coisas, inclusive que Ele é o Criador de tudo, que Ele é a fonte de toda a existência e que Ele é o governador de tudo, ou que Ele governa tudo. Aqui Ele criou todas as coisas. Aqui todas as coisas vieram dele. E aqui Ele continua no governo de todas as coisas. Vamos desdobrar um pouquinho aqui cada um desses pontos, ou cada um desses conceitos sobre a existência de Deus, para que eles fiquem mais claros e evidentes na sua mente e para que toda a possibilidade de dúvida possa ser exaurida. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho sobre o conceito de Deus ser o Criador de tudo. Lembrando que estamos trabalhando apoiados em Colossenses, nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, do verso 13 ao 16. Então, sobre o conceito de Deus ser criador de tudo, o que nós podemos entender? Que ser criador de tudo é ter poder para atuar dentro do que esses 2 verbos proporcionam. O verbo fazer e o verbo criar. É muitas coisas, é claro. Nós não nos deteremos, não podemos dizer que Deus só pode fazer e que Deus só pode criar alguma coisa. É claro que não. Estamos pegando 2 dos atributos de Deus e que estão ligados à ação para estudarmos aqui e para darmos um exemplo, de tal maneira que quando pensarmos em todos os outros atributos de Deus que estão ligados à ação, também chegamos à mesma conclusão, certo? Então, ser criador de tudo é ter poder para fazer e para criar. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no verso 25, você vai ver, lerá lá,
o verbo fazer, a narrativa do escritor, dizendo que Deus fez. Vamos ver a nossa Bíblia aqui? Eu estou usando aqui a minha biblioteca The Word e eu estarei gravando aí para vocês, como eu disse para os alunos da presencial, um vídeo só falando sobre como você baixar, como você instalar, como configurar a interface dessa biblioteca, ou seja, essa primeira tela com a qual você tem contato depois que você inicia o programa, como instalar módulos, como instalar bíblias, bibliotecas, como fazer as funções básicas. Daqui a alguns dias, eu não vou prometer quando, vai depender da nossa agenda, eu estarei aí fazendo um tutorial, ou seja, uma série de vídeos que vão ensinar você a instalar, a baixar, melhor dizendo, a instalar, configurar e fazer algumas coisas aqui nessa biblioteca, que é uma mão na roda para toda aquela pessoa que procura fazer uma exegese, trabalhar com teologia, com escola bíblica dominical, ou seja, que trabalha no meio didático cristão. Certo? Então aqui eu estou usando nessa janela aqui a versão JFARA+, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, com os números Strong do dicionário, e aqui eu estou usando a NVI, a nova versão internacional. Eu abri aqui em Gênesis, no capítulo 1, verso 25, e ele abre nas duas janelas, pois eu criei um link entre uma janela e outra, está representado por esses elos aqui de corrente. Certo? Então depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Aqui no capítulo 1, verso 25 de Gênesis, está escrito assim: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deixa eu fechar aqui o link da nossa biblioteca. Deixa eu fazer aqui o link. Eu tinha tirado essa configuração. Agora nós vamos colocar aqui. Isso. Abri aqui e aparece nas duas. Se eu vier para o verso 24 e para os outros versos, dependendo da versão que eu tiver, é porque às vezes a diferença de versículos de uma versão para outra interfere na abertura dessas janelas, mas eu daqui a pouco estarei acertando essa configuração e creio que no próximo vídeo de fixação e resumo nós teremos resolvido essa questão, mas ela não é o foco da nossa aula hoje. Está escrito que Deus fez, o verbo fazer está aqui. E esse verbo fazer, quando eu passo o mouse aqui sobre este número que está aqui do lado, essa série de letras e números, ele abre aqui o que quer dizer esse verbo no texto original hebraico. Vem da palavra hebraica yassar, e tem aqui os significados. Eu vou deixar aqui na tela, depois você pausa o vídeo e você pode ler e assistir quantas vezes você quiser. Tá? Mas nós estamos vendo aqui que o verbo fazer está aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 25. Então Deus, ser criador de tudo, nos dá a intenção, nos dá a entender que Ele tem poder para fazer e também poder para criar. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, voltamos lá para a nossa Bíblia, nós vemos aqui o que diz, sabemos de cor salteado este versículo que é o primeiro da Bíblia Sagrada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Gênesis 1 e 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui o verbo criar. E o verbo criar no hebraico vem da expressão ou do verbo bará. Bara no hebraico tem alguns significados. E qual é a diferença, professor, entre criar e fazer? Para você entender um pouco sobre o desdobramento do conceito de Deus ser o Criador de todas as coisas, falando de sua existência. Fazer é trazer a existência a partir de algo. Se você ler o contexto da criação, você vai entender que quando Deus criou os animais, Ele deu ordem, Ele ordenou
com a sua palavra, para que as águas produzissem os animais marinhos, para que a terra produzissem tanto os animais que rastejassem, que rojam na terra, e aqueles que voam. Ou seja, para que a partir de algo eles fossem criados. Ok, você encontra esse verbo fazer em muitos lugares no capítulo 1 de Gênesis, que é o capítulo que fala da criação. Agora, quando se fala de criar, já temos um conceito um pouco mais aprofundado. Criar é trazer à existência sem precedentes. Quando Deus criou a terra, está no verso 1. Gênesis 1:1. Vamos lá para a nossa Bíblia. Gênesis 1:1. Gênesis 1:21. E Gênesis 1:26, você pode ver que esses verbos aparecem dependendo da função. Aqui, Gênesis 1:27, perdão, eu disse 26, mas é Gênesis 1:27. Você pode observar que aparece aqui que Deus criou o homem, ou seja, toda vez que esse verbo criar, se referindo a uma ação de Deus, aparecer no livro de Gênesis, você entenda, você desdobre ele, você faça a tradução da palavra da seguinte forma: é trazer à existência sem precedentes. Então, quando eu digo que Deus é o criador de tudo, eu estou dizendo que ele fez o que precisou ser feito e criou o que precisou ser criado. Aquilo que ele quis fazer a partir de algo, ele fez. E aquilo que ele quis criar sem precedentes, ele criou. Ele é o criador de tudo. Esses dois verbos devem estar claros e evidentes na mente de todo estudante de teologia, na mente de toda pessoa que leciona dentro do meio didático cristão. É imprescindível que você saiba a diferença entre fazer e criar na Bíblia Sagrada. Então, vimos que Deus é o criador de tudo. Agora vamos entender um pouco sobre o conceito de Deus ser a fonte de toda a existência. Dizer que Deus é fonte de toda a existência é dizer, em primeiro lugar, que tudo vem dele. Colossenses 1,16 nos revelou isso. O verso diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, por que Deus é a fonte de tudo? Aquele que faz, nem sempre aquele que faz, tira de si a matéria-prima. Por exemplo, um pedreiro, um construtor civil, quando vai construir uma casa, ele vai fazer a casa. A gente diz construir, mas seria o mesmo que associar o verbo construir ao verbo fazer lá de Gênesis 1:25. Ou seja, ele vai pegar os materiais que a loja de materiais de construção entregar, vai pegar a terra que já existe, vai pegar a areia, a pedra, o cimento, a areola, o tijolo, os ferros, as tábuas, coisas que já existem, vai pegar a matéria-prima e a partir dali vai transformar a matéria, ele vai manipular a matéria e vai construir vai fazer a sua construção civil. E isso quer dizer que ele é o que está fazendo, construindo, mas não é porque ele está construindo que a matéria veio dele. Mas quando eu digo que Deus é a fonte de toda a existência, eu tenho em mente, em primeiro lugar, que ele é o Criador, como nós vimos no slide anterior. E que em segundo lugar, como estamos vendo agora, e aqui neste retângulo azul claro, além dele ser o Criador, tudo veio dele. Tudo foi feito por intermédio dele e veio dele. Diz o verso 16, tudo foi criado nele e para ele, por ele e para ele.
Então, quando eu digo que Deus é a fonte de toda a existência, fixando aqui, eu não digo só que Deus criou e de repente ele pegou materiais que já existissem, como por exemplo no fazer, ele pega algo que foi feito, ele cria, ou ele faz, melhor dizendo, a partir do que já existe. Porém, aquilo que ele lança a mão para fazer, para ser a matéria-prima, também foi criado por ele. Deus é a fonte de toda a existência. Quando eu digo que ele é a fonte, é que ele é o depositário. É que ele é a origem de tudo o que existe. Colossenses 1, verso 16, vai nos dar esse entendimento. É o versículo onde nós nos apoiamos para falar sobre isso. É um dos versículos. Quando eu digo que Deus é a fonte de toda a existência, dizer que Deus é a fonte de toda a existência é dizer também que ele é inesgotável. No conceito humano, nas coisas que foram criadas, nós vemos pouquíssimo essa palavra, essa expressão inesgotável para falar daquilo que existe, para falar daquilo que foi criado. Porque tudo hoje está sujeito à escassez. A vida está sujeita ao término, à escassez, à saúde da mesma forma. Você vê aí o alarde que estão fazendo por causa desse coronavírus, do Covid-19. E outros que vieram, e nós vimos aí o que aconteceu, algumas pessoas foram infectadas, algumas, infelizmente, perderam a sua vida, vieram a óbito. Você vê que a vida também ela é escassa, a vida biológica, para a gente não implicar em questões gregas do Novo Testamento, mas a vida biológica ela se acaba. O homem, nesse aspecto, ele nasce, cresce, pode ser que reproduza, tem a capacidade de reproduzir e morre. Então, o conceito de inesgotabilidade ou de ser inesgotável na esfera humana, ele é muito relativo. Só que Deus, ele é inesgotável. Além dele ser a fonte de todas as coisas, lembrando que ele é o Criador, mas além dele ser a fonte de tudo, ele é inesgotável. Deus não se esgota, Deus não sofre escassez. Ele pode criar, pode fazer, ele pode empreender várias ações que possam ser expressas por N verbos, mas quanto mais ele faz, ele continua do mesmo jeito. Deus é inesgotável e, depreendido dessa palavra, nós podemos entender também o conceito de imutabilidade. Deus é imutável e por ele ser imutável, ele não se esgota. Porque, por exemplo, vamos supor que Deus estivesse no nível 10 quando ele criou a Terra, de poder, de recursos, vamos supor com respeito à sua santidade, com respeito ao seu poder, que ele estivesse no nível máximo, no nível 10. Se Deus não fosse inesgotável, aquele nível iria descendo ou diminuindo à medida que ele fosse criando e fazendo os elementos que foram descritos ali em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2, da criação. E se de repente ele decresceu do 10 para o 9, isso implica em ter mudanças. E Deus é imutável. Deus não muda. Por que Deus não muda, professor Anderson? Por N motivos, por N coisas, por N entendimentos, por N percepções que nós podemos ter dele, sobre o que as Escrituras nos dizem, sobre o que na prática nós temos de relacionamento com ele, mas eu posso citar aqui um conceito para você. Deus é imutável, em primeiro lugar, porque toda mudança só pode ser concebida para melhor ou para pior, para mais ou para menos. Deus, não há necessidade de Deus ser melhor do que ele já é. Ele é o ápice do bom. E não há nenhuma possibilidade de Deus ser pior. Ou seja, essa palavra pior, esse adjetivo não pode ser atrelado a Deus, porque ele é o bom, ele é o perfeito. Não há imperfeição em Deus. Deus não tem que ser mais, nem tem que ser menos. Esses comparativos de intensidade não podem ser atribuídos a Deus no que diz respeito ao seu caráter, ao seu poder, à sua capacidade, à expertise de Deus e tudo mais. Então, por isso que ele é imutável. E por ele ser imutável, nós entendemos que ele é inesgotável. Ele é o Criador de todas as coisas e é a fonte de toda a existência. E dizer que Deus é a fonte de toda a existência é dizer, em primeiro lugar, que tudo vem dele, e em segundo lugar, que ele é
inesgotável. Deus não se esgota, Deus não entra em escassez, Deus não sofre por falta de estoque do seu poder. Claro que não, certo? Então vamos lá, entendemos que Deus é criador de tudo, que Ele é a fonte de toda a existência. Agora vamos entender como que nós podemos analisar o conceito de Deus ser o governador de tudo. Dizer que Deus é o governador de tudo é entender que, em primeiro lugar, Ele não perdeu o controle. No conceito humano, falando de homem para homem, né, na nossa linha horizontal, nem toda pessoa que cria ou que faz, ela tira de si, ela não pode tirar de si mesma, sem precedentes, a origem ou a matéria-prima, ou os conceitos primários, os princípios, etc. Ela vai pegar de fontes existentes, vai manipular, vai acrescentar, vai multiplicar, vai dividir, vai manipular a matéria-prima e depois ela vai criar e vai fazer. E depois dela ter feito tudo isso, eu não posso afirmar que ela vai continuar no comando. O construtor civil do nosso exemplo, ele é a pessoa que constrói uma casa, um edifício, vamos falar uma casinha. Ele constrói uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro. Ele pega materiais, ele pega matéria-prima que a loja de materiais de construção forneceu para ele, e com certeza o proprietário da casa ou aquele que encomendou foi lá e comprou. Ele pegou, ele manipulou aqueles materiais, ele adaptou aqueles materiais, ele fez as misturas necessárias e ele levantou a casa. Enquanto ele estava ali na construção civil, o responsável pelaquela construção era ele, ou por começar, desenvolver e terminar. Mas depois que ele entregou as chaves na mão do proprietário, da pessoa que solicitou aquela construção, a partir daquele momento ele não tem mais responsabilidade. No que diz respeito a estar construindo, é claro que tem a responsabilidade da segurança, da manutenção de repente, a garantia de que aquilo não vai desabar, tem tudo isso. Mas ele não coloca mais as mãos para fazer, salvo se for chamado. Então eu não posso dizer que a pessoa que cria e que pega lá da fonte da existência, pega a fonte, os materiais da fonte, é a mesma que está no comando, que está no governo. Nem tudo que fazemos, governamos ou manipulamos ou orquestramos depois. Com Deus não é assim. Deus, Ele vou voltar aqui para você, Ele é o Criador de tudo, Ele é a fonte de toda a existência e Ele ainda, depois de ter feito tudo isso, continua no governo de tudo. Deus ainda governa. E dizer que Deus é o governador de tudo é entender que Ele não perdeu o controle. Depois de ter feito toda a terra, depois de a existência ter base nele, fundamento nele, Ele não entregou isso para ninguém. Deus não entregou o controle, o domínio do universo nas mãos de ninguém. Não adianta nem tentarmos interpretar 1 João, como é que diz lá, o mundo é do maligno, como eu vi muitas pessoas dizerem, olha, o mundo é do diabo, todo mundo é do diabo, e assim por diante, e pá, que isso aí é um equívoco, né? Nós não podemos dizer que o mundo está nas mãos do diabo. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno pode estar assolando o mundo. Se você vê aqui, ó, estar sob o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo, de serem as variações dessa palavrinha aqui, jaz, que no grego quer dizer kimai. Tem aqui, você ler depois. Então você tem que interpretar. Aqui nós estamos fazendo a exegese da palavra. Aí você vai fazer a hermenêutica, a interpretação, vai ver o contexto, o texto somado ao contexto para não gerar um pretexto. E você vai chegar à conclusão do que o apóstolo João quis dizer quando ele escreveu que sabemos que o mundo inteiro, né, somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno.
E uma coisa é certa, ele não estava querendo dizer que o mundo inteiro era do diabo, porque isso fere a onipotência de Deus e o governo de Deus. Então ele não perdeu o controle. Mas professor Anderson, eu sei que existe 1 João capítulo 5, verso 19, eu sei disso. Dessa interpretação desse versículo aí, eu já sei. Mas, professor Anderson, se Deus não perdeu o controle do mundo e o senhor disse que Deus é bom e que Deus é o ápice da bondade, que Deus é o único que é completamente bom, isso implica em dizer que por ele ser bom, ele detesta o mal, a maldade. E que por ele ser bom e detestar a maldade, que ele não opera o mal. E que por ele ser bom, detestar a maldade e não operar o mal, ele também não pode consentir com o mal. E como que fica isso, professor? Esses conceitos sobre Deus versus ele não perder o controle do mundo, no que diz respeito às catástrofes, ao Covid-19, que tem aí as chances de fazer muitas vítimas se o que estão propagando for verdade, aos outros vírus, aquela criança que foi estuprada, a velhinha que foi assaltada e também foi estuprada, ao outro que tirou a vida da outra pessoa sem ter motivo algum, aos caos que foram espalhados aí na face da terra, a Hitler ter feito vítimas, as vítimas do Holocausto. E isso não quer dizer, professor, que Deus perdeu o controle? Sim, é claro que não. Por quê, professor? Eu vou explicar. Porque isso que tudo que foi citado aqui, foi exemplificado, está dentro das vontades de Deus. Existem duas principais vontades de Deus com as quais trabalhamos dentro da teologia, dentro da Bíblia Sagrada e da teologia, que nos fazem entender um pouco sobre essa possibilidade de caos e esse governo de Deus. Eu não digo caos, não dizemos caos, porque caos exclui hierarquia, caos exclui ordem, e ainda existe a ordem e o governo de Deus. O caos vai contra a governabilidade do Senhor. E se ele não perdeu o controle, não existe caos. Perdão. Então, o que quer dizer as duas vontades de Deus, permissiva e indicativa? Vamos trabalhar a permissiva. Sobre a vontade permissiva de Deus, nós podemos dizer que ele sabe de todas as coisas. Na vontade permissiva, ele sabe de todas as coisas porque está ligado à onisciência, que é o conhecimento sobre tudo, e a presciência, que é o conhecimento prévio, sabe das coisas antes delas acontecerem. Você vai ver isso aí no Salmo 139, você vai ver isso em Jó 42. E quando Deus fala com Jó, faz algumas perguntas a ele, a partir do capítulo 38 do livro de Jó. Então, ele sabe de tudo, ele pode consentir ou não, mas ele pode permitir. Ou seja, quando aconteceu um crime, por exemplo, onde um camarada argumentou, arquitetou na sua mente, entrar escondido na casa de um fulano, sem que ninguém visse, no horário que não tivesse ninguém vendo, ninguém por perto, entrasse na casa do fulaninho, e o fulaninho sempre foi uma pessoa boa, nunca fez nada de mal para ninguém, sempre trabalhava, e trabalhava duro, suava, trabalhava e ganhava o seu dinheiro suado, e ele vai lá e compra uma televisão de plasma para sua casa. E esse indivíduo que decidiu cometer um crime, invadiu a casa desse irmãozinho, desse fulaninho, que é uma pessoa boa, e furtou tudo aquilo. Isso quer dizer que Deus não viu, que Deus não sabia daqueles planos? Deus sabia. Deus viu antes mesmo de tudo isso acontecer. E Deus consentiu com isso ou não? Nesse caso, Deus não consentiu, porque Deus não consente com o mal. Né? Pode ser que Deus consinta, pode ser que Deus não consinta. Vamos depois procurar citar exemplos de Deus consentindo com algumas coisas que aconteceram. Então Deus soube das intenções maliciosas daquele que cometeu o crime, Deus soube que
nesse momento, Deus sabia e sabe que nesse momento do crime não tinha ninguém em casa, ele não consentiu com isso, mas permitiu que o ladrão entrou lá. Permitiu que o ladrão entrasse lá e furtasse a televisão de plasma que o nosso fulaninho, que é uma pessoa boa do exemplo, comprou com muito sacrifício depois de ter trabalhado muito e ainda nem tinha pagado a primeira parcela. São situações éticas que nos chocam, que se nós estivéssemos no lugar de Deus, eu não vou dizer que nós estaremos no controle, nós perderíamos o controle. E por que, professor, Deus usa a sua vontade permissiva na terra? Tem muitos motivos. Um deles é porque Deus sabe que o ser humano, uma das melhores formas de ensinar o ser humano é permitindo que este esteja sujeito à experiência. Tem gente que não aprende sentado numa cadeira. Tem gente que não aprende através do conselho. Tem gente que só vai aprender quando as coisas acontecerem com ela. Então, às vezes, Deus usa a vontade permissiva para ensinar o ser humano. Deus sabia que a poligamia era pecado e é pecado. Ele orientou sobre isso. Mas por que ele permitiu alguns homens do Antigo Testamento e alguns reis terem várias mulheres? Porque mesmo sabendo de tudo isso, mesmo proibindo, Deus viu na reta da história da humanidade que mesmo depois de todos os exemplos bíblicos estarem ali para nos orientar sobre ter um só cônjuge, a humanidade estaria ainda incorrendo naquele erro da poligamia. Veja se não é verdade. Mesmo com os exemplos bíblicos, nós vemos aí relacionamentos extraconjugais, traições aos montes, tanto no meio secular, no mundo, quanto, forçoso em dizer, no meio evangélico, no meio cristão. Então o que Deus fez? Ele permitiu que aqueles exemplos estivessem na Bíblia para mostrar que aqueles que tiveram várias mulheres sofreram por causa desse tipo de relacionamento, ou dessa configuração de relacionamento. Estude a história de Salomão, estude a história de outros que tiveram várias mulheres e você vai entender que eles sofreram por isso, que eles sofreram as consequências. Então, a vontade permissiva de Deus, na maioria das vezes, ela entra em cena para que Deus permita que o homem aprenda através da experiência. Tem aquelas pessoas que precisam colocar a mão na massa, precisam fazer para depois dar com os burros na água, e depois de darem com os burros na água, elas vejam que o que Deus tinha dito é verdade e vai continuar sendo verdade. Então a vontade permissiva, ela faz com que Deus, ela nos dá a entender que Deus sempre sabe que ele pode consentir ou não, mas que ele pode permitir que alguma coisa aconteça. E nem por isso ele perdeu o controle de todas as coisas. E temos a vontade indicativa de Deus, que nos faz entender que ele sabe, está ligado, isso aqui vem da onisciência dele e da presciência, sobre o conhecimento prévio, fala do saber de Deus, que ele intervém e age. Na vontade permissiva, ele sabe. Na vontade permissiva, ele pode intervir ou não, pode consentir ou não, mas permite que as coisas aconteçam. E na vontade indicativa, ele sabe, ele intervém e ele age. Você conhece alguma história de alguém que estava prestes a morrer, que sofreu um acidente, que teve um revólver apontado para o seu rosto, para o seu corpo, e que essa pessoa foi livre desses incidentes ou dessas provocações ruins? Então, ali você pode ver a vontade indicativa de Deus. Deus não quis que aquela pessoa morresse no acidente, no assalto, no latrocínio, no homicídio e em muitas outras situações que nós poderíamos citar aqui. Se você olhar na Bíblia Sagrada, livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e no verso 13, nós vamos entender um pouquinho sobre a vontade indicativa ou vontade ativa de Deus. Quando Deus, na boca do profeta, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? É uma pergunta retórica, desafiante para muitos daquela época, hoje para nós não é, mas é uma pergunta retórica, uma pergunta que você não precisa responder.
operando eu, diz o Senhor. Pergunta o Senhor Deus. Quem impedirá? Quem no mundo conseguiu impedir Deus 1 minuto sequer em uma das suas ações? Ninguém. Sendo assim, a vontade permissiva nos mostra que Deus sabe. Deixa eu voltar aqui. A vontade permissiva nos faz entender que Deus sabe que Ele pode consentir ou não, mas pode permitir que aconteça. Se houver um mal, Deus saberá do mal, poderá não consentir com o mal, e Ele não consente com o mal, mas que Deus também pode permitir que aquele mal aconteça sobre a vida de alguém, para que essa pessoa, dependendo da ênfase do mal, tire lições. Se ela morrer, ela não vai tirar lição, mas se ela vier a falecer, os outros que estiverem envolvidos com ela, o seu entorno vai tirar lições daquilo. Você já foi ao velório? Você já teve o desconforto de ir ao velório de alguém que morreu por um acidente de carro, por andar acima do limite de velocidade? Quando você tiver a oportunidade disso, que Deus te livre e guarde, mas se você teve a oportunidade, você dirige, saiu dali dirigindo, pode ter certeza que você saiu dali depois de ter sepultado, participado do sepultamento daquela pessoa que morreu num acidente de carro. Você saiu dali respeitando a sinalização, respeitando os limites de velocidade. Por quê? O mal aconteceu com aquela pessoa, ela sofreu as consequências de ter ultrapassado a lei, infringido uma lei. E agora o que aconteceu? Aquela pessoa perdeu sua vida, foi sepultada, e você saiu dali com a mão na consciência, passando a se policiar com relação aos problemas que ela trouxe para si, ao grande problema, quando infringiu, por exemplo, a lei dos limites de velocidade. Então Deus permite que isso aconteça para que uma lição seja aprendida, na vontade permissiva. E na vontade indicativa, Ele sabe, intervém e age. Você vai ver N textos na Bíblia Sagrada falando da vontade indicativa de Deus. E eu posso citar 2 aqui para você, para a gente terminar esse exemplo. O primeiro está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés tem um encontro diferente com Deus. Deus se apresenta para ele e Deus diz: tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu desci para livrá-lo. Deus sabia das aflições, e se você abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, você vai ver que Deus mostra para Abrão que o povo dele, que a semente dele estaria aquele tempo todo presa em terra estrangeira. É uma revelação que Deus faz a Abrão. E Deus agora mostra que mesmo esse tempo todo o povo estando lá, ele tinha ciência de que o povo estava lá dentro do Egito, mais de 400 anos. E agora ele intervém e age. Ele disse: eu desci para livrá-lo. Livrou através de Moisés. Em algumas outras situações ele interviu diretamente. O último exemplo que eu posso dar da vontade indicativa ou da vontade ativa de Deus é o exemplo de Jonas. Deus disse para Jonas: levanta-te e vá até a cidade de Nínive e prega contra ela, ou prega sobre ela, em algumas versões bíblicas. O que Jonas fez? Jonas se levantou, foi até Jope, pegou um navio e foi para Tarsis. Como se Deus dissesse: vá para o leste. E ele foi para o oeste. Era para ir por terra. Ele pega um navio e vai para o mar. Tarsis hoje é um lugar mais ou menos lá na Espanha, só para você ter ideia. Estava ao nordeste, mais ou menos, ao extremo nordeste da Palestina, o endereço onde Deus mandou Jonas ir. E agora ele se levanta e vai para um lugar que hoje é a Espanha, naquelas proximidades ali. Então, só para você ter ideia da gravidade da coisa. E Jonas empreendeu uma manobra desobediente, mas Deus não mudou o discurso. Deus permitiu que o navio passasse por aquela turbulência toda, ele se lançasse ao mar, fosse lançado no mar, que um grande peixe engolisse ele, estivesse 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, lá que ele se arrepende, e depois o peixe cospe Jonas onde? Não cospe em Nínive, mas cospe na terra, em algum lugar que desce para Jonas caminhar até Nínive. Não existem águas que banhem Nínive.
Então isso já é uma correção teológica que a gente faz, geográfica, bíblico-geográfica. Ele não cuspiu Jonas em Nínive, ok? Se você olhar um mapa da Bíblia Sagrada, você verá que Jonas não foi cuspido pelo peixe, o peixe não vomitou Jonas em Nínive, vomitou Jonas em qualquer lugar da costa, daquele mar. E qual foi a mensagem de Deus depois de que Jonas se arrependeu? O disco não mudou, o discurso não mudou. Vá até Nínive e pregue sobre ela. Deus poderia muito bem ter entendido a manobra de Jonas como sendo: Deus, eu não quero. Ok, beleza, levanta o outro, como Deus fez com algumas pessoas no Antigo e no Novo Testamento. Mas o querer dele, a vontade indicativa ou a vontade ativa dele, fez com que ele causasse toda aquela manobra depois de Jonas ter sido lançado no mar, que aqueles eventos acontecessem. Deus preparou o peixe não digeriu Jonas, e Jonas fosse vomitado pelo peixe ou cuspido pelo peixe com vida, e a mensagem foi a mesma: vá até Nínive. Professor, o que isso quer dizer? É a resposta. Não é só porque algumas coisas, aparentemente, de acordo com a nossa perspectiva, possam ser interpretadas como saindo do controle, que a gente vai dizer que Deus perdeu o controle. Ele ainda está no governo, ele ainda está no comando. Nada que existe afeta a governabilidade do Senhor, a governabilidade de Deus. Ele continua no controle, ou seja, ele é o criador de tudo, ele é a fonte de toda a existência e é o governante de todas as coisas.